Vem, ó, e tá falando que o Vasco domingo vence 1-0. E manda boa noite pro Fábio também aqui, o tio Zezé. Boa! Já que ele levantou essa bola, antes de falar de name rights, de Josh Wander e Pedrinho que se encontraram hoje, né? Vamos falar desse Vasco da Gama de domingo, Fábio? Você que é praticamente amigo íntimo do Ramon Dias, você acha que será feito para jogar sem o Payet? Vai mudar a formação? Você acha que você espera 3 zagueiros, 2 zagueiros? Porque, cara, tá complicado de saber depois do fim do Campeonato Carioca, né, Fábio? Então, alguns testes foram feitos, né? Foram 3 jogos: Olaria, Volta Redonda e América Mineiro. Contra o América Mineiro, que foi o último, o Adson testou como um meia. E David e Verratti com Cleiton na frente. Acho menos provável essa escalação. Mas o Galdames, eu não sei como é que tá, ele ficou um tempo durante esse um mês aí parado para recondicionar, ele vinha de uma temporada desgastante, emendou com essa. Eu, se pudesse apostar, que ele vai com o Paulo Henrique na direita, com o João Vitor, Medel, Léo e o Piton. Eu iria com o Maicon na zaga, minha opinião. Também. Desde que ele saiu, acho que o sistema defensivo deu uma enrolada. Ele jogou contra acho que foi Volta Redonda, não sei, um jogo que ele escorrega. Então, mas um jogo, na sequência. Vamos pegar o ano passado, como a zaga entrosou ele e Medel. Né? Deu certo essa dupla, deu liga. Zé Gabriel, Esforça, Praxedes ou Galdames, na minha avaliação, Adson, Verratti e Cleiton. Acho que vai ser essa formação, ou o David na vaga do Cleiton. Não estou apostando que ele coloque 4 atacantes. Agora, o Praxedes jogando em São Januário, com a pressão do torcedor, erra um passe. Cara, o torcedor está sem paciência com o Praxedes. Eu não sei se é um risco você levar o Praxedes como titular para essa partida, por exemplo. Mas a gente não tem um reserva para o Payet. Há quanto tempo a gente vem falando sobre isso? Né? Então, assim, a gente vem pedindo que o Vasco contrate. Aí muita gente falou assim, traz o Bill do Nova Iguaçu. Poxa, o menino teve uma infelicidade no Maracanã. Aliás, 3ª grave contusão no Maracanã de joelho. Jair, Lelê e agora o Bill, em 2 meses. Lesões, cada um sozinho. Torção, foi uma fatalidade? Será que o gramado está realmente em boas condições? É para questionar. Edmundo pisou em tantos gramados, pode nos ajudar. O mesmo gramado... Os 3 jogadores com lesão de joelho? Fala, Ed. Eu acho que o problema hoje não é o gramado. Eu acho que a trava da chuteira. São as chuteiras, na nossa época, a chuteira era feita de couro de canguru. Talvez hoje seja até proibido a confecção dessas chuteiras, mas o solado era uma borracha redonda. Hoje é um acrílico e quadrado, retangular, e aí quando o pé trava também, né? Tem as travas são curvas, né? E aí você trava o pé e o joelho não vira. Enfim, não acho que seja o gramado do Maracanã, porque o gramado do Maracanã, olhando os jogos aí que eu assisti essa semana, o final de semana, essa semana, o gramado está perfeito. E hoje são 8 milímetros, né? Uma exigência da FIFA pós-Copa do Mundo. Então, não acho que o problema seja o gramado, e sim as chuteiras que os atletas usam, mas é uma coincidência. Quando acontece no gramado sintético, eu tenho uma tendência a culpar a grama sintética. Mas com gramado de grama natural, aí ou é uma fatalidade, porque acontece. Antes também acontecia, quando as chuteiras eram trava de borracha, ou de alumínio, né? Ou híbridas, mas com a mudança aí nas chuteiras, essa coisa aconteceu com um pouco mais de frequência. O tio Zezé mandou aqui, representando o Mundo Ed lá no Resenha. Tamo junto, tio Zezé. Valeu pelo superchat, por estar aqui também. É impressionante, tio Zezé. Ô, Fábio, o Emerson manda aqui um negócio que a gente até comentou aqui no canal outro dia. Nem sei se foi, não sei se foi na live de membros ou antes. Sobre, olha lá, por que os meninos da base não têm oportunidade? Só serve para ser vendido. Você acha que o Ramon tem esse defeito ou é safra que não tá tão boa? Claro, que tirando a competência ou não da base do Vasco da Gama. O que você acha de não estar usando tanto os meninos da base mais? Então, é uma resposta que eu não tenho hoje, mas eu terei em breve, porque eu já fiz uma solicitação de uma entrevista exclusiva, como eu fiz com o Maicon essa semana, com o Emiliano Dias.
Porque, por que não pediu com o Ramon? O Ramon, ele é avesso à entrevista. Se vocês repararem na própria coletiva, ele está sempre com pressa. Acabou? Acabou? Ele gosta de 6, 7 perguntas no máximo. E tem as manias dele, que traz lá de fora e tal. O Emiliano é um cara mais tranquilo. Então, é uma pergunta que eu vou fazer ao Emiliano. E ele me respondendo é a visão da comissão, não é só dele, é do Ramon também. Porque eu realmente não consigo entender. O Ryan não ter uma sequência, alguém pode dizer assim, mas o time não está certinho para botar os moleques, pode queimar. Começou a temporada, o time se manteve, foi o time que nos salvou. Não dava para trabalhar com ele, fez a pré-temporada, depois desceu. Será que o fato de o Vasco ainda não ter se encontrado não traz a confiança, ou os meninos não estão se entregando nos treinamentos? É uma série de perguntas que eu acho que a gente tem que entender. O Emiliano pode dizer, não, acho que nesse momento não é bom botar, tem que botar os cascudos, porque no fim do ano eu entendia que era isso. Pô, cara, os meninos não estão segurando o rojão, bota os cascudos e eles resolveram. Mas e agora? Que começou a temporada, tá tudo no 0-0 e tal. Ryan teve algumas chances, poucas, mas teve. Mas não adianta botar 2, 3 jogos. O Edmundo sabe bem disso, é confiança. Às vezes tu passa 5 jogos, faz nada. Aí daqui a pouco começa a meter gol, porra, fecha o olho, a bola bate e entra. Aí, meu irmão, a fase melhorou. Então, assim, e o Ryan, por exemplo, que a gente tá citando, é talentoso. Sim. Aqui, por exemplo, até o Edmundo acho que não falou da escalação. O nosso querido Tiagão mandou pra gente aqui. Boa. tbarreto.designer lá no Instagram. Ele ainda bota o Mundo Ed ali. É muito chique o negócio aqui, ó. Ele coloca o Medel aqui, Edmundo. Tanto o Fábio já falou que acha que o Medel, de repente, tem que ficar um pouquinho no banco de Talvez reservas. uma dúvida aí, que ele bota o João Vitor, né? Ou o Paulo Henrique, que treinou exatamente assim também. Foi bem. É uma dúvida aí. E, Edmundo, além do Medel, que eu acho que você mexeria mais alguma coisa aí? Eu colocaria o Paulo Henrique na lateral direita também, né? Bom, é assustador um pouco, né? Essa escalação. Embora ele saiba o que está fazendo, o Adson pode vir ficar de lateral quando o Vasco estiver sem a bola, fazer uma linha de 5, mas é assustador porque ele não tira o Medel do time em hipótese alguma. E responde um pouco a primeira pergunta, né? O fato de não ter jogadores da base. Está muito claro que ele gosta de jogar com jogadores mais experientes. Mas eu acho que não tem tudo para dar errado. Se for essa a escalação. Né? Eu acho que... Acho que vai mudar isso aí. Né? Tem tudo para dar errado, porque você não fica forte em nenhum setor. Porque você vai ter a referência com o Cleiton e com o Verratti, sim. Mas quem chega à linha de fundo para cruzar? Só o Piton. O Adson, por dentro, enfim. Canhoto, né? Canhoto vai cruzar a perna contrária. Enfim, eu não gosto. Mas se é esse o esboço, cruzar os dedos e torcer, né? Essa semana o Grêmio perdeu, né? O segundo jogo na Copa Libertadores. Ficou numa situação até bem complicada no grupo. Aí eu falei, pronto, o Grêmio perdeu na Libertadores, vai sobrar para o Vasco. Porque com certeza o Renato vai puxar a orelha lá da galera. Claro que é um jogo em São Januário, a torcida do Vasco faz toda a diferença, mas aí, só para não tirar o Medel, ele inventa o João Vitor na lateral direita. Porque está muito nítido que o Medel tá jogando, tem sido, né? Ou pelo menos foi, nesse Campeonato Carioca, o pior jogador do Vasco. Você concorda, Fábio? É uma certa teimosia do Ramon, acho, com o Medel. Já no Campeonato Carioca já estava jogando mal um tempinho, né, Fábio? Eu entendo que o Medel seja um cara importante para o grupo, mas ele não tem jogado, ele não tem dado a entrega técnica. Você tirá-lo do time titular não significa que você vai perder o capitão, vai perder a liderança. Não, ele vai estar ali no grupo, vai estar no banco. Por que não Maicon e Léo, por exemplo? É uma zaga até mais forte fisicamente, de uma imposição maior. Por exemplo, o Medel contra o Grêmio, porra, marcou muito bem o Diego Costa, mas tinha, salvo engano, nesse jogo, até se a gente puder olhar, mas salvo engano, eu vou até olhar a escalação se puder, Gui. Eu acho que a gente jogou com 3 zagueiros nesse jogo. Eu acho que foi Maicon, Léo e Medel, Grêmio e Vasco, quando o Vasco e Grêmio, que o Vasco vence o Grêmio, gol do Verratti. Perdão, Vasco e Botafogo, porque o Diego Costa estava no Botafogo. Se eu não estou equivocado, nós jogamos com 3 zagueiros, foi o gol do Paulo Henrique.
que é quando ele até provoca o Diego Costa, que ele está com mau hálito, que ele entra no segundo tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Diego Costa é um cara de imposição física, ele é muito forte. Se vocês observarem o gol contra o Juventude na final, agora um contra-ataque, que o Kaique, que o Vasco estava interessado, tenta marcar, ele protege, bota o cara atrás dele e não tira. Ele não tira a bola do Diego Costa, que consegue fazer o pivô e rolar para o jogador do Grêmio fazer o gol. Então, com o Medel, fisicamente, ele vai sobrepor, cara. Já com o Michael, não. É força física com força física. O Léo, ele é mais forte fisicamente do que o Medel, também mais alto. Então, assim, eu iria com Michael e Medel, Michael e Léo. Medel ia para o banco. A questão da lateral direita, o João Vitor sai bem, mas ele não é lateral. Ele pode ser uma opção durante um jogo e tal, mas o Paulo Henrique não vai mal, cara. Mas o Paulo Henrique sentiu, por isso que ele saiu. Ok, aí é uma explicação. Mas o meu problema maior, para mim, tá na criação, cara. Eu temo essa bola ficar passando, ligação direta, pro Verratti ficar brigando lá em cima. Eu temo isso. Que quem vai pensar o jogo pro Vasco domingo? Eu tô vendo aqui, viu, Fábio? Foram 2 zagueiros mesmo, viu? Foram o Michael 2? e Medel. Então, Piton, o Michael estava em campo, se eu lembro. Michael estava em campo, Michael Paulo Medel, Henrique Paulo e Henrique Piton. fez o Paulo gol, Henrique né? fez o gol até. Então, Isso. Exatamente. Foram 2. Mas tinha o Michael, que é mais... Dois. Porque assim, Medel e Léo, o Léo não é tão forte fisicamente, ele é mais... Não é que ele é franzino, mas em relação ao Michael, ele é menor. O Medel é bem menor. Aí você não tem uma zaga que imponha respeito com força. Bola aérea. Acho que sofreu com bola aérea. Rapaziada vascaína, essa escalação aí que colocamos aí, que deve ser a utilizada pelo técnico Ramon Dias na estreia do Campeonato Brasileiro amanhã contra o Grêmio, né, mostra que o Vasco precisa se reforçar e reforçar certo, né, para deixar seu elenco aí preparado para as disputas das 38 rodadas no Brasileirão. Nós sabemos que é uma competição difícil, o Vasco vem sofrendo nela nos últimos anos, o elenco é limitadíssimo, né? Sofremos aí no campeonato estadual, né? Fomos eliminados pessimamente para a equipe do Nova Iguaçu, não tirando méritos da equipe que fez um campeonato excepcional, né? Mas o Vasco, pelo tamanho que é, né, gigante, não poderia ser eliminado dessa forma vexatória para a equipe do Nova Iguaçu. Com todo respeito à equipe do Nova Iguaçu, mas não dá para o Vasco ser eliminado para eles, né? E o Vasco aí fica na busca aí de Hugo Moura, Shailon, né, Marlon Freitas, e até agora não conseguiu acordo com nenhum dos times, né? O Hugo Moura aí parece que é um dos que está mais avançado agora no momento para poder ser contratado pelo Vasco, né? Marlon Freitas, pela trava que o John Textor, né, o dono da SAF do Botafogo, tem feito, talvez o Vasco não deve conseguir contratar o jogador, né? O Vasco insistindo aí muito tempo nele, né, não deve conseguir contratar. Tem a situação do Pulgar lá do Ceará, né? Não é o do Flamengo não, esse é o do Ceará. O jogador é torcedor da equipe do Ceará, né? Joga pelo clube e deve ser uma negociação difícil para o Vasco, né? Também tem aí a opção do Vasco trazer Alexandre Pato. Será que seria uma boa o Vasco trazer esse jogador para o seu ataque? Um jogador de nome, mas que não apresenta um bom futebol há algum tempo, e talvez aí vindo para o Vasco, o Ramon Dias vai ter que botar ele na linha e o jogador, se tiver afim de recuperar o bom futebol e jogar pelo Vasco para trazer alegrias para a gente, né? São Januário vai estar lotado mais uma vez, né? Como sempre, o Vasco vai estar recebendo a equipe do Grêmio, que não vem no bom momento, né? O Grêmio tem 2 derrotas na Libertadores, né? Tá complicado lá a situação no grupo deles, né? E eu acho que o Vasco, vencendo essa partida, deve colocar mais lenha na fogueira lá pro lado do time gaúcho, né? E a situação lá ficar complicada cada vez mais. Então, já seria bom aí o Vasco aproveitar esse momento turbulento do Grêmio e vencer a partida, né? Que seria já um pontapé inicial muito bem dado pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. Valeu? Então, se inscreve no canal aí se ainda não é inscrito, ative as notificações do canal, deixa o like e também compartilha o vídeo aí para chegar a mais vascaínos, que estamos perto aí, né, buscando a meta de 20 mil inscritos para o nosso canal continuar crescendo. Valeu?